Fala galera, estamos ao vivo e hoje numa nova proposta, onde a gente quer trazer aqui nossos alunos, nossos corredores, nossos triatletas, vez ou outra, né, conforme vai tendo a necessidade, para falar um pouquinho sobre treino, sobre prova, o que está rolando. E hoje, para iniciar essa brincadeira, nós vamos trazer então um maratonista, Dayan, logo logo ele está por aqui. E nosso objetivo principal é bater um papo com ele a respeito sobre a maratona. Ó, a Dayan já entrou aqui. Dayan, fica por aí que eu já vou te chamar, tá, cara? Quero só abrir rapidinho aqui a live antes de a gente começar. E então eu quero explicar para vocês hoje, bater um papo com o Dayan e abordar tudo que a gente fez esse ano e também nos treinos dele, quais eram os principais objetivos iniciais do ano, né? A primeira meia maratona ali em Balneário Camboriú, essa prova do Rio de Janeiro agora, a maratona que também é um objetivo grande para ele, óbvio, né? Toda maratona é um objetivo grande, mas também tem um outro objetivo logo à frente. Então, é bacana a gente conseguir abordar isso com vocês de forma aberta, porque esse papo normalmente é aluno e coach, né? Então, a gente quer abrir para todo mundo para que vocês às vezes possam olhar com uma outra visão. E se tem às vezes vontade de fazer uma prova maior, menor, mais rápida, enfim, vocês possam ter como exemplo motivação de fazer aquilo por entender como é que é o processo. Então a ideia hoje aqui é a gente compartilhar com vocês realmente o processo de como é que faz um treino para maratona. Beleza? Bom te ver também, Maria. Estamos aqui, né? Estamos na Itália, na nossa terrinha. Estamos nós para começar essa live com vocês então. Vamos lá, vou chamar aqui então o Dayan para a gente começar nosso bate-papo. Cadê Dayan? Ele não é muito de... Ele até estava com o Instagram dele fechado esse tempo atrás, mas daí, por livre e espontânea pressão da galera do treino que acompanha ele abriu o Instagram para que a galera pudesse marcar ele. Então, primeira vez do Dayan, eu acho, fazendo uma live, né, Dayan? Opa, peraí. Opa, beleza. Tô, Peraí, eu tô imagem tô aqui. editando as coisas aqui. Isso aí, tranquilo. Então é o seguinte, galera, o papo aqui vai ser meio que papum entre eu e o Dayan. Eu quero abordar sobre o que a gente fez com o Dayan, mas paralelamente todas as informações também são para vocês. Então quem quiser ficar ouvindo, tirar uma dúvida, o papo não vai se estender por mais de 2 horas e meia. Brincadeira. O Marcel também vai estar na Maratona do Rio, o Pedrão também. Tem uma galera aí que vai estar correndo a Maratona do Rio. E Marcel já foi convidado para o pós-maratona, né, Marcel? Então vamos lá. Dayan, rapidamente, para quem está assistindo aqui a gente, quer te apresentar rapidinho, só falar quem que tu é, o que que tu faz, e aí a gente começa a nossa live. Pode ser, cara? Pô, beleza. Eu trabalho como desenvolvedor de software, né? Eu já corro há algum tempo, mas eu sempre corri, sempre não, né? Eu comecei correndo sem assessoria e assim me mantive por um tempo, né? Correndo sem assessoria. Foi quando eu quis ter um progresso melhor na corrida mesmo, que eu decidi procurar uma assessoria, e aí que eu conheci a Performance, né? Logo conheci o Pato, e isso já faz que, uns 2 anos e pouco, né? O Pato foi logo depois da pandemia, ainda estava uma situação confusa aí, porque os treinos eram bem limitados, os treinos coletivos eram bem limitados na época, mas desde então a gente vem construindo esse progresso, esses treinos juntos, e, pô, tá sendo muito bacana, assim. Na parte da corrida, acho que é isso. E minha apresentação básica é isso também. Boa, tá certo, é isso aí. E então, falando um pouquinho mais sobre essa primeira parte que tu comentou, né, Dayan? A gente começou durante a pandemia mesmo, no grupo de corrida, e lembro que sem tanto um objetivo maior, grande, né? E passou quase que um ano, teve aquela pausa de final de ano normal, aí começo de ano já voltasse com uma outra proposta, não, se é para voltar, eu quero voltar, mas quero fazer essa prova, vamos fazer personal, comigo, no caso, correndo junto, né? E aí a gente já teve um crescimento legal, né? Foi um ano que a gente teve uma evolução muito grande. E aí, no meio dessa evolução também, a gente pensou, pô, já que estamos melhorando a corrida e está melhorando o rendimento, por que não também focar no fortalecimento de uma maneira mais profissional também? Teve mais uma ênfase no fortalecimento, né? Que foi para a professora Bruna, né? Bruna, né? Não Isso. falei errado, né? Isso. E que fez um baita trabalho também. E aí, paralelo a isso, os resultados começam a vir, a motivação começa a aumentar. Eu sempre falo, né? A motivação ela nunca vem antes. A gente nunca se sente motivado para começar algo. A gente começa algo e a motivação vem, né? E aí os treinos, treino após treino, teste após teste, volume aumentando após volume, os paces caindo. A gente foi
criando algumas situações, né? A primeira maratona, a RP na meia maratona, RP na meia maratona, veio outra maratona, e aí o cara ficou imbatível, né? O cara se sentiu quase que indomável, né? E aí a gente começou então esse ano de novo, deu aquela pausa de volta de final de ano, aquela paradinha de um mesinho, daquela relaxada na mente, no corpo, e a gente voltou novamente com foco. Eu já estava fora do Brasil, né, a focar nos treinos de maneira pensando numa progressão contínua a longo prazo, né, para completar essas provas que estão para chegar agora, que é a Maratona do Rio. E o trabalho continua sendo feito, né, com a professora Bruna de fortalecimento, que foi muito bom também para ti, porque tu teve algumas questões de dores durante esse processo e ela trabalhou muito bem. A gente conseguiu ficar, a gente não ficou sem treinar, digamos assim, né? A gente conseguiu se manter treinando, isso é muito importante. Mas, propriamente dito, esse ano a gente teve aí desde o comecinho de janeiro, né? Hoje estava dando uma olhadinha nos treinos, tudo que a gente fez. Desde o começo de janeiro até aqui, alguns blocos de treinos, né? Algumas semanas que já se passaram, praticamente 23 semanas até a semana de agora, que a gente vai competir no final do mês agora, final de semana agora, né? No Rio de Janeiro. E aí tem uma questão que eu quero abordar depois sobre a questão dos treinos, como é que eu montei os treinos para a gente chegar na prova da maratona, né? Como é que tá a tua cabeça nessa semana que precede a maratona, Dayan? Só para a gente contextualizar depois. Como a gente está indo, eu estou indo para essa maratona no Rio de Janeiro, a ansiedade da corrida está dividida com a ansiedade da viagem, com deixar muitas coisas aqui ajustadas também. E eu estou num clima para essa maratona desde o início. Como a gente já tem o objetivo de uma próxima maratona, que vai ser bem próxima a essa, a gente sempre combinou, né, Pato, que essa maratona ia ser uma maratona de não desgaste. Óbvio que eu quero chegar o melhor preparado possível para dar o meu melhor lá, é o que a gente sempre quer, mas a minha preocupação maior é em terminar ela bem, né, porque eu vou estar de férias e passeando, vamos dizer, né, junto com correndo a maratona. Então, eu até que estou tranquilo, porque eu sei que os treinos esse ano renderam muito. Se a gente comparar com o ano passado, que foi a minha primeira maratona, eu estava, acho que, muito mais ansioso. É, E por mais que os treinos tenham sido bons, nenhum treino foi bom que nem o desse ano, é. né? Dá para ver que o progresso é visível. Assim, os Uhum. treinos que eu me saía melhor ano passado ainda era mais lento do que os que eu me saio pior esse ano, né? Exatamente. Então, quer dizer, teve um progresso bastante visível aí. Então, eu me sinto muito mais preparado para terminar essa maratona, que é o que eu quero ali no Rio de Janeiro, né? Aí depois a gente vai falar de Blumenau, que essa eu quero tentar um tempo melhor, eu quero me esforçar mais. A gente quer terminar quebrado, né? Como a gente fala. Mas essa do Rio de Janeiro eu quero terminar caminhando de preferência. Então a minha Tem uma cabeça está assim, eu estou preparando muitas coisas aqui em casa para deixar tudo certinho, para viajar tranquilo e poder curtir a maratona sem muito estresse e curtindo a cidade também, né? Então a minha cabeça está focada nisso. Claro que, se eu disser que não tem nenhuma ansiedade para a prova, vou estar é, mentindo é. grosseiramente aqui, né? Ninguém vai acreditar. Se fosse uma prova menor, até vai, mas maratona sempre tem o seu charme, Pô, tem sua pretão, né? São distâncias grandes, né? Acaba que a gente exige vários pontos importantes para que a gente tenha qualidade durante a prova, por mais que seja para curtir. E se a gente for parar para pensar depois, a gente tem poucas semanas até a maratona de Blumenau. E aí alguém pode surgir a questão, né? Pô, mas duas maratonas tão perto, tão próximas uma da outra, né? E como é que faz isso? Exatamente esse é o processo de treinamento que a gente de planejamento que a gente tem que fazer, porque a gente não poderia ter sobrecarregado tanto de volume como normalmente eu gostaria de fazer para uma maratona, para chegar bem na maratona. Então teve uma progressão rápida, a gente fez uma escalada rápida, e também durante a semana alguns treinos mais curtos, para que não chegasse tão cansado. Mas ainda assim é normal a pessoa chegar cansada, afinal de reta de maratona a gente sempre está com um volume um pouco mais elevado. Mas com esse objetivo que o Dayan falou, de não precisar chegar esgoelando aquele limite de chegar na prova e dar o máximo e acabou ali e vai ficar um mês de folga. Acabar a maratona do Rio, a gente quer dar uma semaninha de folga, já tem os treinos já prontos ali, para que a gente consiga treinar bem nas próximas 7 semanas, que já conta com as semanas de descanso, né? Para chegar na maratona de Blumenau, que é 100% plana, clima ameno, pertinho de casa, e aí buscar fazer um resultado melhor. Tem um fator aí que pode ser a sobrecarga de volume, ela pode interferir, mas isso também é um processo que a gente também aposta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para a gente conseguir ter sucesso, né, Dayan? Então é normal a gente sabia desses
essas variáveis e o nosso objetivo é acertar o máximo possível, te resguardando para fazer uma boa prova, economizando um pouquinho, para chegar na pós-prova a gente conseguir treinar ainda com mais um gás por mais umas semanas e chegar bem na Maratona do Rio, né? Então, assim, pensando na questão da Maratona do Rio, a gente teve aí, voltando para trás, 8 semanas de treino específico, tivemos 8 semanas que antecederam uma meia maratona e tivemos mais, 7, 8 e 8, né? 7 semanas para a Maratona do Rio, depois 8 semanas para a meia maratona de Balneário e 8 semanas que foi um período meio que de adaptação, de retorno aos treinos, né? Então, quem deseja fazer uma maratona, a gente sempre fala, a maratona ela não é feita em poucas semanas, a gente tem que começar a treinar num período já treinado, digamos assim, sentindo-se bem, para que quando a gente começa a desenvolver volume, intensidade, a gente não esteja zerado, sem ritmo, sem condição nenhuma, porque senão o processo é muito maior, né? Ou a pessoa vai querer completar a prova mais na boa, por fazer. O que no nosso caso, a gente tem alguns objetivos de tempo. Eu acredito que mesmo não querendo fazer o melhor, tipo assim, dar aquele 105% nessa prova, eu acredito que numa grande chance de um RP, de a gente conseguir baixar tempo. Vamos falar sobre isso depois. Mas a gente tem que chegar no início da preparação, digamos, lá em janeiro, quando a gente começou, já se movimentando. Então, nesse período, o Dayan, a gente conseguiu trabalhar, né, Dayan, uma flutuação de volume ali entre 10 e 16 quilômetros no começo do ano, trabalhando algumas adaptações com rampa, alguns exercícios com tiros curtos, né, para gerar uma adaptação no corpo, não chegar inserindo muita intensidade, muito volume, muita carga de treino, já cobrando pace, cobrando ritmo, porque assim a gente consegue deixar o corpo ir se adaptando, né? Eu estava vendo hoje, teve uns treinos bem simplinhos assim que a gente fez no começo do ano em relação ao que a gente está fazendo agora, né? Sim. E aí, ao longo desse processo, a gente vai desenvolvendo o nosso corpo, de maneira que a gente vai se adaptando, a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo absorver aquela carga, vai tendo a evolução visual dos ritmos que estão saindo, a gente vai vendo o corpo ficando mais rápido, ficando mais resistente. Isso também é um ponto de motivação, né? Então, nas primeiras 8 semanas que nós fizemos ali um 3 km progressivo, que seria meio que um pré-teste, né? Depois fizemos um 2 km forte, não sei se tu vai lembrar, lá no comecinho do ano. Até que a gente fez o teste no dia 26 de fevereiro e a gente abaixou quase 1 minuto em relação ao ano anterior, né? E foi muito bom, foi 4 e 4, foi tu e o Márcio, acho que fizeram juntos, né? Ou fizeram na mesma semana ali e abaixou muito o nosso pace, né, de teste, o que foi bem positivo, porque a gente viu que o trabalho que foi feito antes disso aí foi feito bem certinho, teve todo o trabalho de fortalecimento também, e aí quando tu voltou a treinar, logo em seguida o teu rendimento estava bom, tua performance estava boa. Aí eu falei, pronto, estamos bem aí para treinar, temos 8 semanas agora para treinar um pouquinho mais de volume, foco em realmente treinar em morro, porque nós teríamos a minha maratona de Balneário Camboriú, né? E a gente queria correr bem a maratona, mesmo sendo uma maratona, meia maratona difícil, porque tem a Morro da Rainha, né? Hum. E a prova lá da meia de Balneário deu quanto, Dayan? 1:42, né? Deu por aí. Deu perto de 1,43, E foi um que bom eu tempo, né, cara? achei, Pensando naquela prova ainda, naquela logística ali, né? tinha sido uma semana que me deu uma boa baixada de imunidade, inclusive, eu Eu até lembro. tinha te falado isso, eu Uhum. cheguei a pensar em não correr É, ela, mas então eu fui correr numa situação de saúde assim bem precária, estava uhum. mesmo. Minha esposa achou que eu não ia correr essa prova e fui, e até que terminou um tempo bastante bom, levando isso em consideração. Uhum. Então, foi uma prova boa. Essa não foi o RP que a gente esperava, mas eu acho que teria sido assim se É, tivesse 100%. é. Mas, de toda forma, como era uma prova treino, vamos dizer, aquela prova de ajuste para objetivos maiores, né? Porque a gente sempre encarou dessa forma, essa prova aí não era o meu objetivo desse semestre. Uhum. Ela era uma prova de ajuste para teste mesmo. Eu achei que foi excelente, né? Foi E bem boa mesmo. assim, a métrica que nós tínhamos antes disso aí era Pomerode, né? E aí, Pomerode é uma prova totalmente plana, né? Num outro período. E Balneário também já é uma prova que ela tem aquela, para quem não conhece, tem uma subida bem pesada no quilômetro 6, que sobe quase 500 metros mais ou menos. E somando do pé mesmo do morro até o topo, passa de 500, né? E perde-se muito tempo ali, né? Aí desce bastante, corre lá atrás, e na Praia Brava. Depois, quando volta, sobe mais uma vez no morrão, né?
Então perde-se novamente bastante tempo. Então não é uma prova boa e daí realmente o Dayan não tava bem aqueles dias. Até imaginei que talvez não nem largaria. A gente chegou a cogitar isso, né? Qualquer coisa nem larga a prova, porque às vezes vale mais a pena não se desgastar. Mas fez, né? E aí, a partir da meia maratona de Balneário, a gente já estava com um volume legal, a gente começou a aumentar realmente o volume gradativamente, né? A partir do 21 km, a gente já foi aumentando de pouco em pouco, semana após semana. E aí, como eu falei antes, a gente não fez um bloco muito grande de volume, com volumes altos a partir do 30, e ficamos ali 8 semanas com 32, 32, 34, 36, 36, abaixo de novo. A gente foi subindo, a gente fez esses treinos, mas deu um pulinho, né? De uma distância para outra, para deixar para se adaptar um pouco à resistência, mas não perder tanto da velocidade também, para conseguir trabalhar aquilo que a gente estava trabalhando, conseguir trabalhar também a intensidade, porque quando a gente começa a aumentar volume, a gente também precisa de um descanso maior. E se precisa de um descanso maior, a gente não consegue trabalhar tanta intensidade, né? Então, ter esse equilíbrio é importante. Então, desde a meia maratona de Balneário até aqui, a gente fez bons treinos, né, Dayan? Acredito que teve uma porrada de treino bom. Eu estava vendo hoje, se não me falha a memória, pelo que eu vi ali hoje no computador, em todos os treinos, teve um treino assim que a gente pode falar, cara, que foi aquele que tu não se sentiu muito bem. E teve o treino do dia 7 ali que teve aquele revezamento que era pausado, né? Então, tirando esse treino, teve um treino, eu acho que não foi assim tão bom. E, cara, é uma questão às vezes que não encaixa naquele dia, né? Mas o resto teve um monte de treino bom, vários treinos muito bons e longos, né? Teve do dia 21, do dia 14, agora do mês que passou, e que foi 2,32 km, que a gente rodou muito bem, em ritmos semelhantes e até melhores que o ritmo da minha maratona de Balneário, né? E com um volume muito maior, mas quase que 50% a mais de volume, né, cara? Sim. Teve um treino desses aí, que era, inclusive, era 28 km, que eu cheguei a fazer o RP dos 21 dentro desse 28, né? É, é, Sendo que, como tu falou, correndo numa calçada ruim, sem suporte de água. É é, um negócio chato, assim, é. mas todos os treinos foram bons, realmente. Eu acho que essa evolução progressiva que tu estava citando aí, só para complementar, é aí que entra a parte de exercitar o mental, né? Não é só a parte física. E quando a gente está treinando para uma maratona, começa a chegar a um tal ponto de distância que tu treina menos o teu físico já está estacionado uma certa definição, e tu começa a trabalhar mais o mental, tu começa a adaptar a tua cabeça para eu consigo fazer essa distância sim, né? Porque é pesado correr 30 É, quilômetros, correr 32 quilômetros. Chega uma hora que é só mental a coisa. A perna já está indo sozinha. Só é. que a cabeça começa a te minar com um monte de ideia ruim aí. Tu quer parar. Então, é bom ter esses testes progressivamente para acostumar o cérebro a isso, vamos dizer, né? Então, chega um ponto, o resumo disso que eu falei é o exercício é mais mental do que físico. E foi isso Porque que a gente fez. a intensidade ela acaba que ela não é tão alta, né, nos treinos mais longos, porque como é mais longo, a gente abaixa um pouco a intensidade, e aí a evolução começa a rodar, às vezes a pessoa começa a render, a pessoa começa a rodar menos volume, menos intensidade e mais volume, e semana após semana ela vai sentindo melhor, ela fala, pô, mas eu tô aumentando os treinos e tô conseguindo correr mais fácil, sim, esse é o objetivo, porque se a gente tenta correr mais rápido, com volume alto, a tendência é a gente gerar muita sobrecarga, e aí a gente não consegue, às vezes, sentir essa evolução mental, e aí o mindset é o contrário, né, a gente se sente mal por não ter completado o treino. Então, saber igualar essa intensidade a ponto de a gente conseguir completar um treino longo e na próxima semana conseguir de volta fazer um treino longo com qualidade, sentindo a evolução de pace, sentindo a facilidade de rodar o que semana anterior já tinha sido bom, né? Tá ficando mais fácil para rodar mais rápido, tá ficando mais fácil para rodar mais longe. Isso vai gerando uma motivação extra, né? E aí a gente começa a entender que vai dar, né? Porque realmente quando tu começa a treinar lá atrás em janeiro e pensar em correr 30 e tantos quilômetros a 4,50, o que há um ano atrás era teu teste de 3 km, é muito louco, né, cara? Então, É, assim, aí a gente realmente fala, pô, o cara rodava antes lá 3 km a 4 e alguma coisa, perto de 4,50, agora tá rodando um longão para 4,45, 4,50, né? Mas isso não foi feito do mês pro outro, tem uma progressão bem bacana, variação de provas no meio, né? Que isso também é super importante, né? E outra, tem que querer, né, cara? A gente vê que muitas vezes aqueles que querem
e que executam exatamente o que a gente passa, que tem aquele contato próximo, que manda como é que foi o treino, que busca parceiro de treino, que busca fazer um fortalecimento adequado, que busca a alimentação correta, descansar. Pô, Pato, não me senti bem, tô com uma dor aqui no pé, né, Daiane? Tô com uma dor aqui na perna. O que que a gente faz? Cara, adapta, faz assim, faz assado, vamos diminuir, vamos aumentar, vai para massagem, né? Diz que não corre hoje, passou. Ao longo das semanas e dos meses e dos anos, né? A gente vai tendo aí uma continuidade a longo prazo que faz a gente chegar a esse ponto que a gente chegou hoje, em que eu vou te sugerir aqui um ritmo de uma maratona que vai chegar muito próximo do teu teste de RP, de teu teste de 3 km, de praticamente um ano e pouco atrás, né? Então, isso Uhum. é muito bacana de ver. E aí a gente começa essa mentalidade que tu cria com isso, começa a desmistificar tudo aquilo que tu tinha lá atrás e começa a abrir outras portas, né? Pô, se eu posso fazer isso hoje, então eu posso melhorar muito mais o meu 10, eu posso melhorar o meu 5, eu posso melhorar o meu 3 km de novo. Eu tenho motivação para fazer outras coisas, né? E não ficar só no mesmo ali correndo, porque a gente consegue ver as possibilidades que se abrem aí nos horizontes da corrida, né, cara? Isso é muito importante. Sim. Quando eu comecei o ano passado, que o objetivo era fazer uma maratona, eu quis uma que me testar, né? E eu quis completar a maratona, né? Completar a maratona bem. Esse era o objetivo principal. Consegui completar uma maratona. Aí esse ano, quando eu fiz o teste 3K muito mais rápido, como tu falou, e estava conseguindo correr num ritmo bom, meia, 30 km, aí é como tu disse, é inevitável que tu comece a pensar, pô, agora eu quero ser mais rápido, né? Eu já sei que eu completo a maratona, Uhum. agora eu quero ser mais rápido, né? Uhum. Então a gente começou a focar nisso também. É É isso interessante, né? aí. Porque quem diria que quanto mais a gente treina, melhor rende, né? Ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. Pois é, e é assim, a gente só começa a realmente a perceber essas coisas quando a gente se dispõe a realmente fazer um negócio. Se a gente nunca sai da caverna, a gente nunca sabe o que tem fora da caverna, né, cara? Então, é, às vezes a gente sentir um pouquinho do experimentar, se colocar à prova. Ninguém é obrigado a fazer uma maratona, mas eu escutei muito isso lá no Quênia, sabe? Se você não quiser melhorar um segundo do treino passado, da semana passada, e fazer sempre o mesmo treino, cara, que motivo que tem em ser sempre igual? Tu tem uma qualidade de vida, ok, tu fazer aquilo ali por fazer, beleza. Mas o sentido da vida é evolução, né? Então, não precisa querer bater o recorde a ponto de treinar que nem um doido, mas procura sempre evoluir, procura sempre estratégias de melhorar. E isso a longo prazo a gente vai evoluindo degrau a degrau, né? E é o que está acontecendo hoje. A gente está chegando numa possibilidade de rodar uma prova tranquila e fazer um bom tempo, fazendo o RP, acredito muito, muito provável. Eu tenho um pouco de receio em relação à largada, porque é uma prova grande, né? Então talvez a largada pode atrapalhar um pouco ali o tempo de. Opa, tem uma peluja aqui de um passarinho. A largada ela pode atrapalhar um pouquinho esse tempo, mas acredito que o restante da prova, talvez o clima do Rio que é um pouco quente, né? Então, mas isso é para Uhum. todo mundo e isso faz parte. Mas tem ponto de hidratação para o cara se molhar, se hidratar, se resfriar, para conseguir fazer a prova tranquilamente com um ritmo bacana. Voltar da minha maratona descansado ainda, bem, da maratona, desculpa, treinar mais umas semanas para daí sim, em Blumenau, a gente tentar fazer, botar tudo em prática e aí arriscar um pouco mais, com um pouco mais de, não, aqui é plano, estou em casa, né? A gente tem alguns treinos coletivos específicos nesse período para que a gente consiga colocar o máximo aí de intensidade e volume e entregar uma boa maratona, né? Então, assim, galera, de forma geral, resumindo, a maratona, ela não é, como vocês viram, ela não é feita em um mês, né? Ninguém precisa fazer uma maratona para correr, mas aqueles que buscam correr uma maratona têm que ter um planejamento de que, antes de querer sair para correr de qualquer forma, é bom começar a correr um 5, é bom querer evoluir no 10, é bom querer voltar para o 5, fazer de novo, depois ir para o 21, melhora no 21 de novo, volta para o 5, volta para o 10. Essa variação é importante. Né? Não importa se você sobe ou desce o volume aqui, importante é onde você está aqui hoje e onde você vai estar aqui no futuro. Né? E quanto mais experiência a gente tem, quanto mais conhecimento do nosso corpo, quanto mais nosso corpo está adaptado ao volume e intensidade, melhores vão ser as respostas em relação ao treinamento, melhores vão ser as nossas expectativas em relação à prova. E aí algumas coisas que estão ao nosso controle, que a gente pode controlar e executar durante a prova, ficam mais palpáveis, né? É mais difícil de ser surpreendido, né? Então, hoje a gente passou aí, desde janeiro até aqui, praticamente
23 semanas, né? É um período bacana de treino, é mais ou menos o que a gente treina para fazer um Ironman. A galera que faz Ironman começa no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro até final de maio, né? Então, nós estamos comecinho de junho, então tá realmente na mesmo período. É um período que eu gosto de treinar para quem quer fazer uma maratona, desde o período de adaptação até a prova, né? Então começa com uma adaptação de treino e aí depois tem um bloco de tantas semanas aí que dá mais ou menos uns 3 a 4 meses. Isso varia de pessoa para pessoa. Isso varia de se é a primeira maratona, segunda, terceira, quarta, 10ª maratona de cada um, porque a gente pode encarar a maratona de várias formas, né? Vamos optar por botar mais intensidade e menos volume. Não, vamos botar mais volume, menos intensidade. Isso vai muito de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, eu sempre digo, não existe receita de bolo para montar um planejamento para nada, na verdade, né? A gente precisa entender o contexto do aluno, do corredor, do aluno, entender o que é possível ser feito, entender onde é que ele quer chegar e estipular o tempo que a gente tem para treinar. Entre treinos bons, semanas fortes, semanas mais leves, competições, às vezes tem uma margem para adaptar, caso perca uma semana de treino por algum desconforto, ou porque às vezes pode ficar doente nesse período também. Então, vocês conseguem perceber que a maratona, por ser uma prova longa, ela demanda um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de planejamento, né? E aí, quando a gente faz isso com uma qualidade muito boa na entrega, que é o que o Dayan fez, a gente consegue ter uma perspectiva muito boa, né, Dayan? E aí, então, falando da prova, cara, a gente, eu sempre gosto de dividir a maratona em 3 partes. Normalmente de 14, 14, 14. Para ti eu fiz bem diferente porque o nosso objetivo é, como eu falei antes, né, é ser um pouco mais resguardado, um pouco mais confortável para terminar a prova bem e não terminar a prova naquele limite assim de querer entregar o último quilômetro e acabou que a maratona folga, né? Férias. Então, eu imagino que a largada vai ser uma largada um pouco mais lenta, porque a prova é um pouco mais travadinha ali, todo mundo sabe que tem muita gente, então às vezes tu perde ali alguns segundos, que inclusive faz parte do aquecimento. Eu acredito que a Sheila também, a Sheila que acabou de falar aqui agora, ela acabou de correr a prova de Porto Alegre, a gente também estava com um pouco desse receio, o quanto que isso poderia atrapalhar essa largada, mas eu sempre falo, 1 ou 2 quilômetros, 3 quilômetros no máximo, que tu vai perder 15, 20 segundos por quilômetro no máximo, e que no final faz parte do aquecimento, porque a prova é tão longa que se sobrar energia do início, tu gasta essa energia lá no final, né? Conseguindo às vezes abaixar no último quilômetro, tu faz um pouco mais forte nos últimos 3, 4 quilômetros, já compensou aqueles quilômetros no início. Então, correr um pouco mais lento no início, devido ao pelotão, devido à largada, já faz parte do aquecimento também, né? Então, eu imagino assim que a gente vai ter mais ou menos 2 quilômetros, em torno de 5,20, 5,15 por quilômetro para a largada, né? 10 quilômetros em que a gente vai encaixar um ritmo assim para a partir desses 2 quilômetros, vamos lembrar, 2 quilômetros mais 10 já vão ser 12 quilômetros, né? Para encaixar o ritmo, passar um pouco daquela adrenalina da largada, botar a cabeça no lugar, esquecer, porque quando a gente está largando, a gente está com um monte de coisa na cabeça ainda, tá com aquela ansiedade, aquele nervosismo, e aí quando larga, aquela euforia, aquela ansiedade, e aí daqui a pouco dá aquela relaxada e a pessoa fala, pô, beleza, tô na maratona, agora falta fazer isso e aquilo, né? E aí a gente encaixa esse ritmo mais forte. Então, eu imagino que vai ser, mais uma vez, esses 2 quilômetros mais leve, 10 quilômetros na casa aí de 5, 5 e 5, não baixar de 4,55 por quilômetro, não, a gente não pode abaixar isso aí, mas tá fácil, e vai tá fácil. Segura o ritmo. O Márcio fez isso comigo lá na Maratona da Argentina, era para correr a 4,20, quando ele olhou, tava 3,55, eu falei, porra, Márcio, tudo que a gente conversou que não era para tu fazer, tu tá aqui do meu lado, não é para tu fazer isso aqui, e ele, não, mas vamos lá, vamos lá. E chegou no 14º, falei, não, cara, agora deu para ti, agora tu fica aí e deixa que eu vou. No final ele pagou um pouco a conta, mas ainda assim foi bacana, foi bom, se empolgou um pouquinho no início, mas deu tudo certo. E aí a gente vai sobrar um trecho grande, né, desses 12 quilômetros para frente, são 30 quilômetros. Então, eu acredito que a gente correr numa margem mais segura, menos intensa, durante 30 quilômetros, fica mais monótono, não vai ter tanta variação de intensidade, de pace, né? Variação de ritmo durante a corrida, mas fica mais confortável também porque nós vamos estar num ritmo aí de 4,50, não baixar de 4,50. Talvez queira correr um pouco melhor, 4,45, mas daí eu falei, eu botei aqui, depois dos 32 quilômetros, porque daí vai estar mais fácil de correr, sabe que tem gordurinha para isso aí, né? A gente pode correr um pouquinho abaixo disso ainda.
Então, deixa para o final, né? Deixa mais para os últimos 10 quilômetros, que daí tá acabando a prova, cada quilômetro que passa é um quilômetro para chegar, e aí já é contagem regressiva e o cara tá animado para, tá fácil, economizei energia no início, economizei nos próximos 10, corri de boa durante 20, agora falta 10 quilômetros, eu vou baixar um pouquinho aqui e não vai me comprometer em nada. O ruim é quando chega no 32 e fala, cara, tô cansado, não tem mais o que tirar, eu queria baixar meu pace, minha meta era essa, tô atingindo a meta, eu tô no limite da meta, e aí vem aquela pressão de, putz, falta 10 quilômetros e ferrou, né? Então, a nossa estratégia é ser mais conservador. Então, sai mais leve, faz uns 10 quilômetros mais tranquilos, e aí, coisa que a gente não fez tanto em treino, nesse ritmo de 5 por quilômetro, durante 10 quilômetros, então a gente vai ficar um pouco mais confortável, acredito eu. E aí, os últimos 30, que é o resto da prova, o resto da maratona, a gente vai ficar ali em torno de 4,50, o que eu acredito que é uma margem bacana, não vai ser nem tão forte, e também não vai ser leve, né? A gente não vai perder tempo de bobeira. E aí, somando tudo isso, cara, quanto que tu acha que dá isso aqui, Márcio não, Dayan? Uns 3,30. 3,20, 3,25 mais ou menos, tá, cara? Então, assim, isso já é um Deixa eu... RP grande, né? Eu não gosto de passar esse tipo de tempo antes da prova, mas eu acredito que tu estás bem maduro e bem consciente do que é possível ser feito. O corpo está pronto para correr a prova. Se a gente conseguir sair tranquilão, manter o ritmo, se hidratar, tomar gel, tá descansado no dia da prova, que vai estar tudo certo, com certeza, a gente consegue entregar aí uma prova que tem tudo para fazer um RP na maratona. Numa maratona que não é para ser aquela maratona. Eu ainda, no meu pace na minha conta aqui, eu coloquei sempre uns 5 segundos abaixo, assim, tipo, poderia correr nessa prova ainda um pouquinho abaixo, mas deixa assim, deixa nessa margem de segurança, sabe? Já para Blumenau é outra proposta, né? Uma proposta um pouquinho mais quase que no limite ali, assim, tipo, vamos correr tanto para tanto, tanto para tanto, e no final é isso aqui, pum. E vai chegar entregando o que tem. E aí é onde realmente a coisa fica mais preta, né? Então, assim, fica numa casa aí de 3,25, 3,28, eu acredito, contando aí uma largada mais lenta, contando que pode ter um rio 40 graus, não pode acontecer de ter um dia muito quente, né, fora do comum, e que pode atrapalhar um pouquinho, e isso faz parte também, né? Mas isso já é uma boa evolução, né, cara? Sim, pô, tá doido. É, Com certeza. em relação ao que a gente já fez em outras maratonas, em relação ao que foi feito agora de treino, não fugindo muito do que a gente fez em treino, se a gente só aumentar um pouquinho o volume do que a gente fez em treino, a gente consegue entregar. No treino a gente conseguiu entregar coisas melhores que isso, né? Claro que se tu for olhar o tempo geral do treino, às vezes o tempo médio está mais alto porque tem aquecimento, tem a parte final, que a gente tem um soltinho, aí o tempo sobe muito, né? Mas se for ver a maior parte do treino rodado mesmo, a gente está nesse pace aqui, né? Que é um pace bacana de a gente correr uma boa maratona. Sim. É um que dá para terminar bem inteiro, como tu falou, e a gente ainda se sente bem confiante, né? Porque vai baixar 10 minutos do tempo do ano passado e, e dá para curtir a prova, né? Com certeza. Exatamente. Dá para acabar É, a prova, dá para. Eu sempre é, falo, não vai tomar um chopinho pós-prova, né? Dá uma vai hidratada ser, primeiro, hidratar vai ser bastante, hidratar bastante. aquele teste de luxo, né? Para a próxima maratona. Porque eu sempre falo isso, galera. Após prova, a gente gastou energia, a gente tá com aquela janela imunológica abertaça, assim. Tudo que tiver de ruim na vida pode cair naquele logo depois, porque a gente está aberto realmente, com a imunidade muito baixa. Então, antes de sair comemorando, acontece muita gente que vai, vou tomar um chopp, pô, vou tomar não sei o quê, vou comer besteira. Cara, teu corpo tá precisando de energia, né? Por mais que faça a prova de boa só para completar ela, assim, que não é, né, não é o teu caso, mas vou só para fazer de boa, cara, se alimenta primeiro bem, hidrata bem, aí depois curte, né? Mas não em seguida, assim, sabe? Porque álcool desidrata, comida ruim tem nutriente ruim, e tudo que a gente precisa naquele momento é reidratar e alimentar o corpo com bons nutrientes para que não dê nenhum problema na sequência, né? Então, assim, pô, a maratona, se for fazer de boa, aí vai aumentar pace, vai aumentar tempo, né? E quanto mais tempo a gente fica ali exposto à atividade, mais desgaste físico tem no corpo. E eu sei que não é teu caso, né, Daniel? Tu não é um cara de exageros, né? Mas só para contextualizar aqui a questão, antes que passe isso na cabeça de alguém, após terminar a prova, vai de boa, não exagera, né? E o Marcel também, logo logo o Marcel tá por aí, né, Marcel, no Rio de Janeiro, Marcel e Pedrão, tentando aqui abaixar. Vi que o Marcelo falou alguma coisa aqui. O
tempo da primeira meia maratona, da maratona, né, Marcelo? 3:27. Aí, ó, serve de exemplo. E então é isso. Eu acho que a gente tem a gente construiu uma boa coisa, um bom contexto, né, Dayan, desde o início do ano, desde o ano passado, que foi bastante treinado, né? Uhum. Temos bastante mudança de hábitos aí para ti na questão que envolve o teu contexto de treino diário, né, tua rotina. E, enfim, chegamos mais num período aí de fechamento de ciclo, mas que é um fechamento com uma abertura já para um próximo, né, cara? Exatamente. A gente sempre entende quando começa a treinar para maratona que é um projeto longo prazo, como tu falou aí, né? E longo prazo a gente não tem como prever tudo que Uhum, vai acontecer. uhum, O importante é estar com essa cabeça em manter a disciplina, né? Não pode uhum, relaxar, mas sabendo que vai ter que fazer adaptações aí, vai ter que se adaptar nos períodos de baixa, vai ter que uhum. adaptar quando está com condições de aproveitar melhor o bom momento. E foi o que a gente fez até agora, foi o que a gente fez o ano passado, era outra realidade, né? Eu corria bem menos do que esse ano, e a gente soube fazer as mesmas adaptações, soube fazer esse ano, e eu estou me sentindo muito mais confiante para essa maratona, e tenho certeza que vai dar bom, e depois a gente já não tem muito descanso, já começa a engatar a próxima. Eu não lembro se eu já liberei teus treinos, tá? Eu acho das próximas semanas, eu acho que não ainda. Mas aí tem uma semana ali, acho que começa a treinar na quinta, segunda, terça e quarta sem treino, daí quinta tem um treino É. curtinho, aí já é uma brincadeirinha de treino, e aí na semana seguinte já volta ao normal, né? Já volta ao treino normal, porque naquela semana que vem, sábado já tem treino coletivo da galera que vai fazer Blumenau, mas eles vão estar numa outra pegada, eles não vão ter feito uma maratona antes, né? Então, quando tu for voltar aos treinos e voltar a treinar, tu também não vai fazer todo o volume que eles vão ter que fazer. E aí entra aquela questão que eu te falei, a gente vai mudar um pouco a estratégia de treino. Vamos trabalhar algumas questões que a gente não trabalhou antes, que é alguns tiros mais longos, mais fortes, né? Para depois conseguir rodar mais leve, né? Mais confortável o longo, num pace que sabe um pouco mais abaixo dessa maratona aí. E, enfim, hidratação, cara, tá tudo certo pra ti, hidratação, suplementação durante a prova, como é que tá na cabeça, assim, tá tudo tranquilo, tudo organizado? Tá. Sim, isso já está bem ok, é aquilo que a gente já conversou, eu sou um cara que eu gosto de ler também a respeito, né? Eu Boa, boa. sempre leio sobre corrida, sobre dicas e eu sempre trago para ti as coisas que eu acho interessante que eu li e uma coisa interessante que eu vi de um cara que treina atletas endurance é que ele fala que quanto mais longa a prova, vamos dizer, quanto mais for exigido o teu corpo, mais cedo tu tem que começar a É. suplementação durante a prova, né? Uhum. Então eu tô com a cabeça aí de fazer cada 6, 7 km um gel carboidrato e hidratação praticamente em todos os pontos, né? Que é o que a gente fala, nem que é só um golinho de água, para manter bem hidratado mesmo. Que é mais ou É. menos a estratégia que eu já vinha adotando, eu Uhum. já tentei aplicar isso no treino, e na prova é mais fácil a questão da hidratação, porque tem os pontos muito mais disponíveis, né? Então, Uhum. essa parte eu acho que Rua tá tem fechada, funcionado. ponto tá disponível, né, cara? Todos os fatores, né? É, e isso tem funcionado, isso nunca, não foi um problema para mim, nem em provas anteriores, porque é algo que eu me policio bem. Uhum. Então, eu acho que está bem tranquilo isso também. E a Isso é minha uma coisa bem. alimentação, como tu falou, eu não sou um cara de exageros, então a minha alimentação já é bastante cuidadosa. Eu não sou um atleta, né, profissional. Eu sou um cara que Uhum. gosta de correr, assim que eu me considero. Uhum. Só que a gente adapta a nossa vida, e isso, para quem está treinando maratona também é interessante, porque a gente acaba adaptando o nosso horário de sono, nossa comida, alimentação, Uhum. coisas que a gente faz para conseguir atingir esse objetivo que é a É. maratona. Então, eu não sou um profissional, mas a gente treina adaptando a vida a isso, né? E é muito. É o que eu tenho feito agora depois que eu voltei do Quênia. Eu sempre gostei de treinar em jejum, mas nem todos os treinos precisam ser em jejum. A gente sabe que não é porque eu treinei com os quenianos 2 semanas lá que eu preciso começar a correr sempre em jejum. Eu já optei por não tomar tanto gel em prova longa. Eu já tomei o gel de forma adequada, normal, como todo mundo faz, digamos assim, para ser mais normal, que é o que tu está falando, 6 km, 7 km. Já cheguei a fazer minha maratona na pista tomando gel a cada 4 quilômetros, né? Porque eu sempre gosto de usar uma referência de carro, né? Quanto mais a gente anda mais forte, mais a gente gasta gasolina, né? E então assim, eu tava andando meio que no limite ali, então eu precisava de energia mais tempo, né? A gente mais disponível, quanto mais rápido possível. E a gente vê a galera do Ironman aí usando hoje 120 gramas de carboidrato aí por hora.
que teoricamente, há alguns anos atrás, isso era inadmissível. Falava assim 60, 80 gramas de carboidrato por hora. Só que os caras têm 7 horas e meia, 8 horas de prova. Então, quanto mais tempo, aquilo que tu falou, quanto mais tempo eles têm, mais eles têm que se suplementar. Só que isso tudo é uma questão de adaptação, porque esses mesmos caras que hoje suplementam 120 gramas de carboidrato hora, são os mesmos caras que há 5 anos atrás usavam 60, 80. Então, é uma questão de adaptação. Da mesma forma como os quenianos, eles correm uma maratona praticamente sem nada, sabe? Eles vão começar a suplementar depois de muito tempo. Inclusive em treino é assim. Então, se no treino é assim, eles fazem exatamente mais ou menos assim também na maratona. Não tem muita coisa que mudar em relação ao treino. E aquilo que se faz em treino, a gente faz em prova. Então, se tu estás adaptado hoje a tomar de 6 a 7 cada 6, 7 quilômetros um gel, é assim que vai fazer também na prova, não vai fazer coisa diferente. Ah, hoje eu não vou precisar, hoje por acaso vou tomar cada 15, porque hoje eu acordei dizendo que vai ser isso. Provavelmente vai faltar, né? Não, vou tomar cada 3 quilômetros, nunca tomei isso aí. Cara, teu corpo não está adaptado a tanto carboidrato. Vai dar um problema do estômago provavelmente no meio da maratona. Então é importante essa questão de adaptação. Né? Com certeza a intensidade, o volume, essa adaptação de hidratação, suplementação, ela é trabalhada ao longo do tempo. Né? Hoje eu estou tentando, eu fiz um longão sábado muito mais forte do que o mesmo local, mesmo treino eu fiz há 3 meses atrás, com uma intensidade muito mais baixa, sofrendo um horror, tomando gel durante o treino, e essa vez eu fiz um treino mais forte, no mesmo local, com a mesma com as mesmas variações, sem água nenhuma, não passei sede, não passei quebraceira durante o treino, mas pós-treino eu senti bastante também. Mas já é uma adaptação positiva de não precisar tanto daquilo que eu precisei há 3 meses atrás, né? Porque eu tenho treinado dessa maneira. Então, tudo é uma questão de adaptação e o que a gente se adapta a fazer, a gente tem que manter, principalmente em prova. Né? Não tem que fugir muito de prova do que fez em treino. E aí na prova fica muito mais fácil, né? A cada 3 quilômetros tem água, aí tem isotônico, tem água gelada, né? Então tem banheiro se precisar. Às vezes tá correndo no treino, não tem banheiro, né? Vai fazer o quê? Dá um jeito. E se ficar muito ruim, para o treino, né? Então essas questões são complicadas. E aí no dia da prova, essas são as cerejas do bolo que a gente vai colocando para somar performance em dia de prova. Tá mais confortável, tá mais controlado, vou conseguir entregar tudo que eu tenho e eu só preciso pensar na minha prova, não preciso pensar no que está ao meu redor, né? Já em treino não, a gente tem que pensar em calçada, pensar em trânsito, pensar em onde é que vai passar, se lá no final do retorno do Garcia vai ter um banheiro, é importante. É isso aí, cara, eu acho que a gente chegou na semana bem, finalizamos esse ciclo, acho que o papo é bom para a gente conseguir contextualizar para todo mundo, mas também para reforçar para ti que foi feito muito bem feito esse nosso processo aí, esse ciclo desde o começo do ano, o ano passado inteiro, e reforça para a gente que é possível fazer essa dinâmica de pace que eu te passei aqui, depois eu te passo no WhatsApp, com uma certa margem de segurança ainda, e que vai dar. E tudo isso vai ser muito bom no final da prova, vendo que valeu a pena, né, cara? Valeu a pena todo investimento em esforço, todo investimento em treino, todos os dias de final de semana, no frio, agora que fez um friozinho aí no sul do país, né? Enfim. E aí, isso motiva também a gente voltar a treinar pós-prova para as próximas provas, né? Falando do frio, agora eu acho que é a melhor época do ano. O difícil é treinar aqui no verão, cara. Essa época é muito mais Eu fácil. também prefiro. Eu sempre falo, do frio a gente dá um jeito, do calor não tem como fugir, né? E aqui não tem hora que o calor alivia no verão, né? Aqui já essa época do ano, pô, muito melhor. Para mim é a minha época preferida do ano de treino. Tanto que foi bom que os longos encaixaram agora, os treinos mais longos, né? Porque ficou muito mais tranquilo para fazer. E aí eu Tu é acho um que cara até que isso sente colabora com a bastante o calor, performance. né? Quer dizer, tu rende mais quando não tá tão calor, né? Muita gente faz isso, mas tem gente que consegue correr de Com boa. certeza. Mas tem uns que mudam muito, assim, a percepção de esforço muda brutalmente, né? Abaixou alguns graus, muda o pace, assim, bizarramente, né? E isso é de cada um. Eu gosto de treinar tanto no frio quanto no calor também, mas com certeza o calor é uma sobrecarga aí que prejudica bastante, né? Prejudica bastante. Pra mim, sim. Fechou então? Qualquer dúvida a gente conversa depois no inbox, né, cara? Galera, obrigado aí pela atenção. Dayan, mais uma vez, valeu pela força aí. Como é que tu Show de falou que vai bola, ser esse valeu, programa aqui, cara? Oi? Ah, é Como é de que é o frente nome? com o papo, né? De frente com o De pato? frente com o papo. Vamos oficializar Beleza, esse então. nome. Mas quem
Quem sabe a gente faz um quadro aí de frente com o Pato. Boa. Botar aberto aqui a vida do cara e ver se vai dar certo ou não vai dar certo a prova. O próximo vai ser o Marcel. O Marcel vai ser nas próximas semanas, é o pós-maratona, até o pré-maratona. E aí depois a gente pega o Marcel para ver como é que foi. O Marcel é outro contexto totalmente diferente. E a ideia do Marcel também é muito bacana, da maratona, vai estar voltando à atividade, perdeu bastante peso nesse processo. Começo do ano ele não corria, estava correndo muito pouco e com muita dificuldade, agora está pronto para correr uma maratona e bem ainda, né? Mas de 100 treinos, 100% dos treinos ele perdeu aí uns 2% de treino, que foi, digamos, 2 treinos. Em 100 dias ele perdeu 2 treinos. Então a gente vê o porquê que às vezes as coisas funcionam, né? Não é por acaso, não é sorte, não é divino, né? E às vezes aqueles que se dedicam, às vezes não sai como tá querendo ainda, é porque ainda tem tempo, tá construindo, tá plantando, uma hora vem, uma hora vai cair o resultado, não tenho dúvida. Tem que manter a paciência, manter o foco. Beleza? Aí, com certeza. Tamo junto então. Valeu, Valeu, galera. Até Paty. mais. Valeu pelo bate-papo aí. Tchau, tchau. Valeu.